Mas quem tem Hum. esse superego, esse juiz bem maléfico dentro de si, Interno, né? interno, que foi construído ali desde a infância, não é mais só pelo desejo da reparação, é um desejo de autopunição. A pessoa não consegue se perdoar diante de um erro e se pune diante dele. Isso não é uma questão consciente, é o inconsciente que funciona dessa maneira. Aí, por isso que a gente está aqui, né, para trazer a luz Uhum. sobre esse assunto, porque tudo aquilo que a gente não conhece, a gente repete, e pessoas, né, que carregam esse sentimento de culpa de forma muito intensa e muito desequilibrada, normalmente é aquela pessoa que não quer incomodar, Não. né, normalmente é aquela pessoa que carrega o fardo de outras pessoas, que nunca quer dar trabalho, que pede desculpas em excesso. Então, a culpa ela vai levar a pessoa para esses dois caminhos, né? Ou o caminho da punição, ou o caminho da reparação. Às vezes a pessoa, né, tem um sentimento de culpa tão grande que a leitura que ela tem da realidade é uma leitura equivocada, distorcida. Uhum. Ela enxerga coisas que são inerentes, que são naturais de uma pessoa, e enxerga como se aquilo fosse uma ofensa. Então ela tá sempre servindo, ela tá sempre se sobrecarregando, às vezes considera as necessidades e os desejos de outras pessoas acima das suas necessidades e dos seus desejos. Então é sempre, né, uma pessoa que às vezes as pessoas interpretam como uma pessoa que ama demais, Que boa que é demais. boa demais, generosa demais, mas não, uma pessoa, muitas vezes, é aquela que carrega culpa demais, É não um é? peso demais, né? É um comportamento sintomático que tem uma aparência de virtude, né? Por isso que é muito difícil reparar uma pessoa que tem esse sintoma, porque ela é vista sempre como uma pessoa muito boa, porque a aparência é muito virtuosa, mas intenções do coração, na verdade, é para diminuir a culpabilização. Não é tão virtuoso assim, na Verdade. verdade, é mais de proteção do ego, né? É uma autoproteção do ego que está se sentindo muito frágil diante da realidade, né? E tem medo da rejeição, de não ser aceito, então faz muito para ser amado. Mas existem outras interpretações vindas sobre a culpa, porque às vezes a única interpretação que a criança teve foi essa: se eu sou culpada, eu tenho que sempre manter as relações. Então, para não perder as relações, eu vou fazer tudo para manter. E com isso vai aumentando o nível de culpabilização, aumentando o nível de culpabilização. Porque foi a única forma que a criança aprendeu a sentir culpa. Porque essa criança também não recebeu um acolhimento sobre os Uhum. sentimentos que tinha, né? Então, a forma que ela tem para acolher ainda é voltar ao outro e não se cuidar. É, porque como a criança ela não tem maturidade emocional, ali Uhum. principalmente na primeira infância, não tem um total desenvolvimento cognitivo, a criança ela é muito autocentrada. Sim. Então, se ela vive numa família onde os pais estão fragilizados, por exemplo, se ela convive com uma mãe depressiva ou num ambiente instável, ela precisa, né, ter essa figura de idealização em relação aos pais. Então, o que ela vai fazer? Com o mecanismo de defesa natural é introjeção. Então, ela vai manter os pais naquela posição idealizada e ela vai pegar, ela vai absorver toda a falha, toda a imperfeição para Para ela. Então, ela. uma culpa que ela não deveria estar carregando já começa a ser cultivada ali na infância. E isso vai se cristalizando, vai se fortalecendo, se tornando automático. Isso vai sendo reproduzido, não é? Na vida Na vida adulta. adulta, principalmente nas relações amorosas, nas relações de trabalho, onde a pessoa ela vive com a antena, vive com aquele radar ligado para perceber onde ela pode resolver, onde ela pode se responsabilizar e principalmente que culpas ela pode assumir, né? Mas isso é Uhum. muito adoecedor. Muito adoecedor. E ela criou só uma forma de interpretar essa culpa. E hoje a gente está mostrando uma oportunidade de buscar novas interpretações sobre a culpa. Então, fizemos uma pesquisa na filosofia também sobre como podemos interpretar a culpa sobre diferentes teóricos. Eu anotei aqui um papelzinho que eu sou bem vintage, Uhum. sou das antigas, e anotei a primeira filosofia de Aristóteles, que é tão interessante que ele diz que a culpa já é uma consciência moral. Então, se você tem culpa, você já é uma pessoa boa, já pega um alívio aí na sua mente, porque você tem uma consciência moral, uma pessoa que não sente culpa que é É problemática, na verdade. psicopata, né? É uma pessoa difícil, né? Vamos dizer assim, para lidar. É uma pessoa com transtornos que não tem cura, né? Uhum. Então, uma pessoa que tem culpa é uma pessoa saudável.
tá? Só que a culpa não é para se autodestruir. Segundo Aristóteles, a culpa é uma oportunidade de desenvolvimento de virtudes. Quando você tem a culpa, você sabe que você feriu uma virtude. Então você tem consciência do que é virtuoso. Então isso já é algo bom. Porque se você sente culpa, é porque você já tem uma consciência moral do que é bom e do que é mal. E se você feriu isso que é bom, a culpa vem para você voltar o prumo em direção àquilo que é bom. Então, segundo Aristóteles, a culpa é uma oportunidade para você desenvolver virtudes e ganhar mais consciência moral diante da vida. Então, segundo Aristóteles, a culpa é a oportunidade. Olha como gera um alívio na nossa mente. Poxa, estou sentindo culpa, mas é uma oportunidade para ver onde eu machuquei algo que é importante para mim e para outra pessoa e é oportunidade para eu desenvolver isso. E é uma oportunidade para eu crescer com isso. E é uma oportunidade para eu desenvolver virtudes em cima disso. Então, segundo a filosofia, a culpa vem para o desenvolvimento de virtudes. Então, é um pensamento bom para você pensar sobre a culpa e outra forma de você interpretar esse lugar da culpa também, e não um lugar somente da autopunição, da autodestruição, mas ver a culpa como oportunidade de desenvolvimento de virtudes.